lá em Mateus 24, as pessoas comiam e bebiam, e nós vimos no livro dos jubileus que até os animais ficaram perversos, comendo uns aos outros, perderam a sua ordem. E as pessoas comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, ia continuar a hibridização. E o que isso iria acarretar? Quase que não sai. Que o Messias não poderia nascer. E ninguém aqui seria perdoado. Agora, a guerra é pela nossa batalha genética, ou pelo nosso mapa genético. É isso que eles querem. Mas eu quero aproveitar o ensejo. Eu vi uma live excelente de um canal que eu sou inscrito, chamado Now You See TV. Agora você vê televisão. E eu vou traduzir para vocês. Eu já coloquei a legenda, mas eu vou traduzir para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Tá chato, pessoal, o tema? Eu prefiro fazer assim, ser bem didático, até lento, mas mostrando às pessoas aquela coisa, né? A gente mostra o caminho, mostra a resposta, desenha a resposta, faz o mapa da resposta. Olha, eu acho que mais didático do que isso, nem o professor Raimundo na sua escolinha. Tá didático, pessoal? Vamos lá, então. Vou mostrar a vocês aqui uma live. Tá aqui. Já coloquei a legenda. Se alguém tiver curiosidade, o nome do canal é Now You See TV. E eles têm um sobrenome que é Midnight Ride, que é a carona da meia-noite. E o tema ou título dessa live foi Guerras Angelicais estão tomando lugar. Guerras Angelicais estão tomando lugar. Então, eu vou fazer interrupções, já está com a legenda, mas eu vou traduzir também para vocês, tá bom? Welcome, one and all. This is a book. Bem-vindo todos. Sejam muito bem-vindos. Of Enoch episode, special episode that we're airing. Esse será um episódio especial sobre o livro de Enoque. Live for everyone to see. This is part of our. E nós temos o prazer de transmitir ao vivo para que todos possam ver. Our Book of Enoch video commentary that we've been doing for a long time now. We've gotten. E essa live fará parte de uma playlist de um livro. Parece que eles também estão preparando um livro, comentários sobre o livro de Enoque, que eles já vem fazendo quase por um ano. Já tem 35 episódios, ou seja, 35 lives sobre o livro de Enoque. 35 episodes completed. This will be number 35, and this one is an amazing one, and we wanted to do it live because we wanted to give people that are unable to. E ele disse que esse será o episódio de número 35 e será muito bom, e queríamos fazê-lo ao vivo para que as pessoas entendam o que está acontecendo, e como está escrito aí, né? Entender a tecnologia. Understand the technology behind our website, or people that are unable to afford to do the website, and a chance to check out some. E aí, para que as pessoas pudessem entender a tecnologia por trás do nosso website, que há pessoas que não podem ajudar, mas que podem ainda assim terem acesso e lerem ou verem os temas abordados aqui. Some of what we're doing here.
And this one is a standalone episode. It could be done by itself. It's pretty amazing because it. Esse episódio será um episódio solitário que poderia ocupar todo um tempo. Aí ele diz que eles vão falar sobre as estrelas e quais são os seus... Talks about the stars and what their nature is, what that is, because the Bible. Qual é a natureza das estrelas e o porquê a Bíblia fala que eles são anjos, que as estrelas são anjos. Olha, pessoal, veja bem, se você vai criticar, vai falar alguma coisa, pelo menos ouça, seja pelo menos hoje ou uma vez na sua vida, educado. Eu peço que vocês, por favor, evitem palavras de baixo calão, porque há senhoras que gostam de acompanhar esse canal. Então, vamos demonstrar a educação que papai e mamãe nos deu, tá bom? Speaks of them being angels, and we're going to talk a little bit about that, about their paths tonight in this episode. And so if you're watching this live right now from YouTube, congratulations, you guys get it for 24 hours here on YouTube. And so we're excited to do this. And of course, as always, I have my good friend and confidant, David Carrico. What's up, David? I'm just so glad to be here, getting back into the book of Enoch. And it's just great to be live here from the Puritan Barn doing Enoch. And I really believe we're going to be able to pick the book of Enoch up a lot. Since I just live about 20 feet away, it's going to be, we're going to be wrong. O áudio às vezes desaparece, não é o problema do meu computador. Vocês estão vendo que a live está rodando suave, lisinha. É um problema deles lá mesmo, tá bom? Talking the old Enoch a lot more, and I'm so looking forward to that because always the book of Enoch, it's going to give us concepts and ideas that are going to challenge us to think. Ele está falando o seguinte, que ele gosta e muito de ler e falar sobre o livro de Enoque, porque o livro de Enoque dá a ele, ou mostra a ele, conceitos e ideias que desafiam, no caso o ser humano, a pensar. E, modéstia à parte, eu comparto também do pensamento dele. Como eu já falei aqui, o livro de Enoque para mim foi um divisor de águas. Eu aprendo e muito com esse livro de Enoque. Como eu já falei, tem gente que não gosta, que torce o nariz, mas pelo menos respeitem, não vamos falar palavras de baixo calão aqui. Os moderadores já sabem, né? And that is certainly what this episode today is going to do. It certainly is, man. And I was, after going through the PowerPoint and all of the Book of Enoch episodes that we've done. E aí começa o assunto. Esse daí é o John Pounders, ele diz, certamente, David, eu estava revendo o PowerPoint dos episódios do livro de Enoch que nós fizemos. Have been pretty incredible. But this one I felt like right now. E foi realmente um bom trabalho, mas este em particular, eu sinto. Now is a time that people really need to be aware of this. Eu sinto que é o momento de que as pessoas realmente precisam estarem atentas. Particular aspect of the stars, considering. E particularmente no aspecto sobre as estrelas, porque eles vão falar aí que as estrelas são anjos, tá bom? O Samuel Benini também já falou sobre isso. Então, por isso que eu estou trazendo dentro dessa live para vocês esse tema aqui, porque foi outra coisa que eu aprendi vendo essa live. What we might encounter in our lifespan here on Earth at this time. So, David, let's get into it, man. All right, let's get to work. E agora eles vão entrar no assunto praticamente. Então agora eu vou começar a traduzir. Big thank you and a hearty welcome to all of you joining us. Eu quero agradecer especialmente e dar uma acalorada bem-vinda, ou calorosas bem-vindas a todos que estão se juntando nessa transmissão, que estão juntamente conosco nesta transmissão. Live on such short notice, we appreciate.
Muito obrigado pela atenção, devido ao curto tempo que tivemos para avisar a todos sobre essa live. Appreciate it. The Book of Enoch, chapter 43 and verse 1. Livro de Enoque, capítulo 43, versículo 1. Seria bom vocês anotarem, não tenho como mostrar aqui. Se eu estivesse fazendo o espelho, mirroring, como eu fiz ontem, daria. Mas aí está, eles colocaram no PowerPoint. Se vocês quiserem anotar para depois dar uma lida, está escrito assim: e eu vi outros trovões e as estrelas dos céus. E eu vi como ele as chamou todas pelos seus nomes, e elas ouviram a voz dele. Dele quem? Do Todo-Poderoso. And I saw other lightnings and the stars of heaven, and I saw how he called. Então ele vai bater aí, pessoal, que lightnings, em inglês, que são relâmpagos, trovões, na realidade são manifestações de anjos, ou até conforme, se não me engano, ele fala um pouquinho mais à frente, lutas entre anjos. É uma coisa que eu não vou me aprofundar porque eu ainda estou cru no assunto. Mas vamos prestar atenção. Called them all by their names, and they hearkened unto him. Now there's two concepts in this first. Aí ele fala, existem dois conceitos nesse versículo. Verse number 1, that the Father named the stars. Número 1, que o Pai nomeou as estrelas. Quer dizer, cada estrela tem um nome. Isso significa nomear, ou seja, dar nome. And gave them their names. And secondly, e número 2, that the stars are intelligent beings. E o conceito número 2 é de que as estrelas são seres inteligentes. Prestem bem atenção, por favor. Dois conceitos naquele versículo de Enoque 43, capítulo 43, versículo 1. Número 1, ele deixou muito bem claro aí, que o Pai nomeou as estrelas, ou seja, pôs nome em cada estrela. Número 2, que as estrelas são seres inteligentes. E aí completando, que são capazes de obedecer ao Pai. That are capable of obeying the Father. Tá aí. Capable of obeying the Father. Ou seja, são capazes de obedecer ao Pai. Eu, sinceramente, até o dia de hoje, eu não tinha pensado nisso. E olha que eu citei, fiz até uma live, Isaías 40, né? Que ele mediu na concha da sua mão os rios, mares e oceanos, que chama as estrelas pelos seus nomes. Logicamente, se ele chama porque ele nomeou, então cada estrela tem um nome, Ursa Menor, Cruzeiro do Sul, aí já é uma constelação, mas cada estrela tem o seu nome, e as estrelas, ao ouvirem a voz do Todo-Poderoso, o obedecem, ou seja, as estrelas sim são seres inteligentes. Estamos de acordo? Estamos na mesma página? Estamos sintonizados? Rafael Rosa, incrível tal revelação. E bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Correto? Eu não, sinceramente, jamais havia visto ou pensado dessa forma. Continuando. Now, in this episode today, we're going to be talking about e nesta live, ou neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre parabolic link that's only spoken of. Sobre uma ligação, uma conexão parabólica. The book of Enoch between human beings and angels. Conexão essa que somente é falada ou comentada no livro de Enoque. Conexão entre seres humanos e anjos. And the common bond of that parabolic link is our. E o elo comum dessa conexão parabólica não é antena parabólica, não. É um termo que ele utilizou. Obedience of the commandments of God. This is what. E a conexão dessa parabólica é a nossa obediência aos mandamentos do Eterno. What's going to give the end time remnant spoken of in the book of Revelation. E ele fala também sobre o tempo do remanescente, que é falado no livro da Revelação.
hold do to Apocalipse, the testimony of Jesus Christ and obey the ou o testemunho de Jesus Cristo e obedecer aos mandamentos do Eterno. commandments of God. A little extra supercharge, because this is something that's really E vamos falar um pouco mais ainda, porque isso é realmente algo incrível. awesome, and we're going to be exploring that and many other fascinating concepts E iremos explorar muitos desses conceitos fascinantes. today. Now, in Psalm 147:4, Aí ele cita o Salmo 147, versículo 4, this is very biblical. He que diz assim: Ele disse o número das estrelas, ele as chamou pelos seus nomes. Novamente, o que vem coadunar com Enoque 43, versículo 1. Veja bem, Enoque 43, versículo 1, disse que ele chamou as estrelas, e as estrelas, e as nomeou, e as estrelas ouviram a voz dele. Aí no Salmo 147, diz aí, ele disse o número das estrelas e as chamou, todas pelos seus nomes. Pessoal, quando eu estava preparando essa live para passar para vocês, existem pelo menos 128 referências de citações dentro da nossa Bíblia que remetem ao livro de Enoque. Não somente Judas, não. Várias citações. E isso também vai ser comentado ao longo dos vários capítulos sobre esse tema que está sendo trazido aqui para vocês hoje. telleth the number of the stars, he calleth them all by their names. And right there in Scripture we see the very same thing, that the E aí ele fala, essa mesma escritura nós podemos comparar com o que disse Enoque 43:1, que o Pai nomeou, ou seja, pôs nome em todas as estrelas. Father named all the stars, and we see many of these names in Scripture. We could look at E que nós podemos ver muitos desses nomes, ou seja, referindo-se às estrelas nas escrituras. Job 38, Orion, the Pleiades. E aí ele fala, o livro de Jó, capítulo 38, que fala de uma Pleiade de estrelas. The actual names the Father gave to the stars are actually. E também menciona os nomes atuais que o Pai deu às estrelas. E essas estrelas, com seus respectivos nomes, que estão nas escrituras. In the Scripture. And here's an amazing scripture. This scripture E aqui eu quero apresentar uma outra escritura maravilhosa. just really is something. I say that about a lot of them, though. But Essa aqui é muito especial. Eu digo isso diversas vezes, mas isso é muito especial. Aí ele vai citar o Salmo 103. in Psalm 103:20, Salmo 103, versículo 20, diz assim: abençoe ao Eterno e os seus anjos, que se destacam em força, que ele... Ou bendizei, né, como está escrito aqui, bendizei ao Eterno, vós seus anjos que se destacam em força, que cumprem com seus mandamentos e ouvem a voz da sua palavra. bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Now, when you think about angels, do you Então, quando pensamos a respeito ou sobre anjos, think about them as obeying the commandments of God? nós pensamos como seres que obedecem os mandamentos de Deus. And this is the foundation of the parabolic link we're going to see. E essa é a fundação desse link parabólico que veremos neste capítulo. In this chapter between human beings that are obedient to the Entre seres humanos que são obedientes aos mandamentos do Eterno e os anjos. commandments and the angels. And you know, when I look at this, I think about the Sabbath. Sabe, quando eu olho para isso, eu penso a respeito do Shabat. And I think about God's appointed times
E eu penso também a respeito dos tempos determinados pelo Eterno. We are observing them times, so are the angels. And this Nós estamos observando agora os finais dos tempos e os anjos também. would be a pretty good time for some angelic assistance and E sem sombra de dúvidas, esse seria um excelente tempo para estabelecer uma assistência ou uma ajuda angelical for the host of heaven to draw near unto us. que o exército angelical do céu se aproximasse de nós. You know, a lot of people they don't necessarily correlate the stars with angelic entities. E aí o John Paulas disse, você sabe que muitas pessoas não conseguem correlacionar estrelas com anjos, com entidades angelicais. But I feel like in Scripture it's pretty lined out that this is. Mas eu vejo que a Escritura está bem marcada, ou como está aí, delineada a esse respeito, a esse tema, que anjos são estrelas. This is the case for a lot of these stars. You know, even in Revelation, you have the stars. E mesmo essa revelação de que estrelas são anjos, Of the churches, right? You have these different things that are going on, and it describes what these stars are. So this is. e mesmo nas igrejas que nem todas descrevem na realidade quem são os anjos, ou que não ensinam que anjos são estrelas. It's going to be interesting, and a lot of people right now, David, I think, and we're going to talk more about it. Isso vai ser muito interessante. E agora mesmo, David, eu acho que muitas pessoas Right here as we get going, but I think the things that we're going to see in the heaven. Muitas pessoas já estão, eu acredito que estão despertando interesse, e à medida que nós continuarmos falando sobre esse tema, Heavens is just going to make so many people. We'll talk about it. I'm getting ahead of ourselves here. e aí ele fala, e esse tema vai fazer com que muitas pessoas... Bom, eu já estou me adiantando aqui, eu vou deixar você tomar a palavra e vamos continuar com o estudo. But when I look at this stuff and they're weighed in a righteous balance according to their purport. Porque quando eu vejo todas essas coisas que estão sendo pesadas, o perfeito equilíbrio estabelecido pelo Criador, Of light and the way he kind of just put these things e as proporções de luz, porque cada estrela tem um brilho diferente, isso eles vão falar também, nós sabemos que cada estrela tem um brilho diferente, up there, knowing every single one of them. e a maneira como o Todo-Poderoso ajeitou, colocou tudo, ordenou tudo no céu, conhecendo cada uma dessas estrelas, chamando-as pelos seus nomes, And putting them out in perfect proportions to speak. amontoando-as em uma proporção perfeita. You know, they speak. The scripture talks about them speaking, right? David Yes. said that they speak. It's Yes. really interesting with their information, the way they move. So, E aí ele fala, porque elas se comunicam, eles falam, então é muito interessante nós nos aprofundarmos sobre essas informações, porque existe uma comunicação entre estrelas. And the way that Jesus puts it, when he E a maneira também como elas se movem, o próprio Jesus profetizou sobre esse contexto em Lucas 21. prophesied of this context in Luke 21, men's hearts will be failing them for fear. Que os corações dos homens irão irão falhar, irão ficar temerosos, né, ou cheios de medo. Literally, when we see these cosmic disruptions, Literalmente, quando vemos essas perturbações cósmicas acontecendo, there will be people that will have absolutely no paradigm within which to haverão pessoas que não terão nada para se apegar, ou para, como tábua de salvação, né? understand it. They'll literally just die of heart attacks. It'll be too much for them. E essas pessoas literalmente morrerão de AVC, ou ataque cardíaco. Because we're going to see some awesome things. And the book of Isso será tarde para muitas pessoas, mas nós vamos ver coisas grandes e maravilhosas. E o livro de Enoque começa com a afirmação Enoch begins with the
the statement that it is for God's people in the end time. O livro de Enoque começa com a afirmação que é para o povo de Deus. Olha, veja bem, como nós temos que ser maduros. Vocês sabem que eu creio no arrebatamento pré-tribulacional. O David Carrico, esse que está aí na tela, juntamente com John Pounders, o barbudo, eles creem que a igreja vai passar pela tribulação. Mas não é porque eu tenho um ponto de vista ou entendo de uma forma diferente que eu vou criticá-los ou desprezá-los. Tanto não estou fazendo isso que, com muita alegria, estou mostrando para vocês aqui esse vídeo. E aí ele vai citar, e eu já comentei com vocês, que o livro de Enoque realmente começa dizendo que os justos terão que existir no tempo da tribulação. Tribulation, and this is going to be one of the big aspects if we understand. E ele cita isso, que no livro de Enoque, no primeiro capítulo, os primeiros versículos falam que os justos ficarão na tribulação. E isso vai ser um aspecto muito grande, uma coisa muito grande que tem que ser entendida. And what's coming, we'll be able to relate to it to God's overall program. E isso nos dará condições, ou nos capacitará para relacionar o que está sendo dito aqui com o plano geral do Eterno para o mundo. Now, in verse 2 of Enoch 43, tá aí no segundo verso do capítulo 43 de Enoque, and I saw how they are weighed in a righteous, e eu vi como elas são pesadas em uma balança justa, balance according to their proportions of, de acordo com as suas proporções. Eu vou ler para você aqui agora, para vocês, eles colocaram aqui o PowerPoint. E eu vi como elas são pesadas numa balança justa, de acordo com a proporção de luz. Eu vi a largura dos seus espaços e também o dia das suas aparências. E como uma revolução produz relâmpagos. E eu vi a revolução deles de acordo com o número dos anjos e como eles mantêm a fé um com o outro. Ou seja, Enoque falando novamente, dando a entender que estrelas são anjos. Light. And this tells us that the angels will be judged and that they have different proportions of light. This is something we're going to see in other scriptures, that in the dark angelic realm as well as in the righteous angelic realm, that there are different powers among. E aí ele explica que tanto no reino das trevas quanto no reino angélico, ou dos céus, existem diferenças, existem hierarquias. The angels, and also there are other what I would call celestial beings that are not just necessarily angels, Ophanim, Seraphim. E aí ele cita algumas classes de anjos como serafim, querubim, cherubim, and we've got Stoichion and much more. Ele cita uma outra que eu jamais havia falado, Stoichion. Não sei se alguém já viu falar. Vou colocar aqui a palavra conforme está escrito em inglês. Stoichion. Eu nunca havia ouvido falar aí. Não sei se parece, pelo contexto do que ele falou ali, parece ser uma outra classe de anjos. Stoichion. Alguém já ouviu falar sobre isso? A variety in the angelic realm that we can see in Scripture that most people usually think of. But I saw the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolution produces lightning. And I saw their revolution according to the number of the angels, and how they keep faith with each other. Now, here's some more interesting concepts, and this is true. E aí ele começa a explicar. Aqui estão mais alguns conceitos interessantes.
E isso é verdade. On the dark side as well as on the godly side. No lado escuro, bem como no lado do Altíssimo, que os anjos são capazes de ter fé. That angels are able to have faith and cooperate one with another. Que anjos são capazes de terem fé e também são capazes de cooperarem uns com os outros. Jesus speaks of the kingdom of Satan. And the kingdom... Jesus falou sobre o reino de Satanás, que o reino de Satanás também tem hierarquia. Satan has hierarchy starting with Satan and it comes down through... E essa hierarquia começa com Satanás e vai baixando ou descendo até esses espíritos desencarnados que manifestam aí nos... Agora eu que estou acrescentando, né? Nesses centros de macumba aí, Pombagira, Tranca-Rua, estão todos repreendidos em nome de Yeshua. It's the same way in the kingdom of God. Que também acontece da mesma forma no reino do Eterno. Jesus Christ is the head of the church, the angels. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e os anjos are ministering spirits under. Os anjos são espíritos ministradores. Those that are heirs of salvation, Hebrews 1. Os anjos são espíritos ministradores que ajudam aqueles que são os herdeiros da salvação. 7, we're going to look at that text in a minute. And I think today, maybe more than ever before, we're going to understand. Eu penso que hoje, muito mais do que qualquer outra época antes, how that parabolic relationship, as Enoch put. Existe uma necessidade de que entendamos esse relacionamento entre seres humanos e anjos. Which is all precipitated upon obeying the commandments of God. How this... Os quais estão todos baseados na obediência aos mandamentos de Deus. Links us with God's angels. And another... E como essa obediência nos liga, nos une aos anjos do Eterno. Very fascinating thing here. You know, we think about lightning. E muitas coisas fascinantes aqui. Nós vemos relâmpagos. And I don't know if all lightning is a result of this. Eu não posso dizer que todo relâmpago é um resultado disso, ou seja, de uma revolução de anjos se expressando. Então, nem ele pode garantir que todo relâmpago seja manifestação angelical ou uma manifestação angelical. But it says that the revolution of these heavenly luminaries in the... Mas diz que a revolução desses seres celestiais second heaven, no segundo céu, that this is what produces lightning. And é isso o que justamente produz o relâmpago, ou seja, a manifestação desses seres celestiais no segundo céu é que produz o relâmpago. This is certainly a very fascinating concept that E certamente esse é um conceito muito fascinante. I've never really thought of before. Well, you know, Eu nunca jamais havia pensado dessa forma antes. Eu tampouco. Alguém aqui já havia pensado sobre isso? Que o relâmpago pode ser uma manifestação angelical? Eu nunca, pessoal. Nunca. Nunca havia pensado sobre isso. Por isso que eu fiquei impressionado com essa live e estou aqui passando para vocês. Vou até perguntar se alguém... tem muita gente que acompanha aqui o canal que também é do grupo do Samuel Benini, se ele sabe algo a respeito, se o Neemias também sabe algo a respeito. Eu nunca havia pensado dessa forma. Interesting, it says Satan appeared like a flash of... E aí o John Paulders diz, eu perdi a primeira coisa que ele falou, a primeira frase, mas ele cita da escritura que comenta que Satanás descia até a terra como um raio, né? Ou como um relâmpago, em algumas traduções. lightning, you know, from heaven. Yeah. Which is interesting. And you know, this brings me back to a conversation. Isso é interessante e também me traz de volta uma conversa que tivemos We had
I believe we're doing the episode on sorcery that deceives all nations. Eu creio que essa conversa se deu quando nós estávamos fazendo uma live a respeito de feitiçaria, a feitiçaria que engana as nações. And we were reading through Jude chapter 1. Now, when I E nós estávamos lendo a epístola de Judas, no capítulo 1. When you hear wandering stars, most people don't understand what that is in action. E agora quando você vê sobre esse tema de estrelas serem anjos, a maioria das pessoas não entendem. Actually entails a wandering star, but this A maioria das pessoas não entendem o que é isso, que isso pode ser verdade, que uma estrela pode ser realmente um anjo. describes kind of a little bit about some of these things, and Mas essa passagem descreve um pouco sobre essas coisas. as far as I understand, David, now E pelo que eu entendo, David, correct me if I'm wrong, wandering stars are stars that travel their own path. se eu estiver errado, nós somos também como estrelas que viajamos no nosso próprio caminho. Yeah, Which they doesn't are. necessarily make sense to the rest of the. They have. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas seria o que ele quis dizer aí seria o livre-arbítrio, né? Que conforme a própria palavra nos mostra que o Pai colocou diante do povo dele a vida e a morte, e o Pai ainda fala assim: escolhe a vida. Mas para escolher a vida a gente tem que obedecer, e nem todos querem obedecer, aí que está o problema. Aired, and literally the word there's the plantays. Yeah, which means deception, right? Pretty much, right? A plantaise is a deceptive. Aí não deu para entender, tá meio baixo o áudio. Wandering, deceptive. Because it'll always. I remember when you did the study on that, deception was always tied in to the word plantaise. Vou voltar a traduzir quando somehow um deles in that começar verse, a falar, right? tá bom? It's a pessoal? star that's not behaving Sobre o as tema. it should. Yes. And we're going to see that also, that You disobedience of these heavenly Aí ele fala, nós vamos ver também sobre a desobediência desses seres celestiais. angels causes variations in the heavens, and this is going E essa desobediência causou variações nos céus. to be what I call the cosmic boogie woogie of the end time. E essas variações é o que eu penso que irão causar abalos cósmicos no fim dos tempos. But this is exactly, and you can see, it talks about the plantays. This is the actual word in the book of Enoch in the Greek. Mas isso fala a respeito, como vocês podem ver, a palavra real no livro de Enoque do grego. And you can go to the Kabbalistic writings that we Você pode até consultar os escritos cabalísticos que mostramos antes, shown this before, where they will invoke the plantays. And onde eles invocam plantações e literalmente invocam they literally invoke these wandering stars. And in the book of e literalmente invocam as estrelas errantes. E no livro de Judas, Jude, it talks about the false teachers who are the wandering no livro de Judas fala a respeito do ensino dos falsos mestres, que são as estrelas errantes. stars. And these are those through the Gnostic and Kabbalistic practice. E estes são aqueles que através da gnose ou do gnosticismo e a Kabbalah, que eu tenho batido aqui profundamente, Will try to manipulate the host of heaven in the second heaven. eles vão tentar manipular os anjos que estão no céu através do gnosticismo e também da Kabbalah. Heaven to change things on earth. Esses anjos que estão no segundo céu para mudar as coisas aqui na terra. Ou seja, haverá uma batalha, não somente física aqui na terra, entre as elites e os seres humanos, mas também haverá uma batalha nos céus, entre os anjos do eterno contra os anjos do inferno. This is all what witchcraft and magic is all about. Manipulate. E essa batalha vai envolver bruxaria, magia, onde irão tentar a manipulação de poderes das trevas para tentar vencer. Pessoal, a nossa luta, a nossa guerra é estritamente espiritual. The dark powers to try to bring about whatever result they want to bring about. Yeah, I'll bring up a couple key words in that we studied before. E aí o John fala, eu vou depois trazer alguns versículos ou palavras-chave que estudamos antes
dessa live para os nossos amigos. Eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Já temos 1 hora e 44 minutos. Eu vou deixar vocês com água na boca. Parei aqui no minuto 22 e 16. E aí a segunda parte eu continuo daqui. Vejam que o tema está bem interessante, não é mesmo? Muito interessante. E mais uma vez, eu respeito se você é um entre tantos que torce o nariz para o livro de Enoque, mas até agora o que eles estão mostrando ali, o livro de Enoque citou coisas que vemos no livro de Salmos e também num outro livro que ele citou, o qual não me lembro agora. E eu já tenho aqui separado que em toda a Bíblia há 128 citações do livro de Enoque, que não foi somente a epístola de Judas, não. Em vários outros livros e capítulos existem citações ao livro de Enoque. É realmente algo que me instiga a estudar. Eu gosto muito desse tema e eu procuro me esforçar para, conforme vocês puderam ver aqui, eu mostrei a Bíblia João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia King James 1611, Bíblia Judaica Completa, a Peshitta, e mostrei a Bíblia de Jerusalém. Todas essas versões falando sobre um mesmo tema, utilizando-se de diferentes palavras, diferentes frases, o livro de Enoque indo bem mais profundo no tema, falando o que aconteceu, quem fez, quem provocou, o resultado, e está claro, conforme nós vimos nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, e fala do divine beings, ou seja, seres divinos. Então não eram seres humanos, não era a árvore genealógica ou a herança piedosa de Sete, eram anjos. E mais adiante, pessoal, aqui ele fala mais adiante, ele vai mostrar um versículo onde prova que os anjos, eles podem assumir qualquer forma. Qualquer forma. Isso eu já sabia, que os anjos assumem forma. Aqueles 3 que foram falar com Abraão não apareceram com asas, com espada flamejante, apareceram em forma humana e falaram um idioma que foi entendido por Abraão. Cada coisa eu fico maravilhado. Samuel na live, Samuel tá aí? Ah, mas esse XSplit aqui não dá para trazer um convidado. Mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui para o Samuel. Não dá para trazer um convidado, mas dá para ligar para ele. E aí ele fala aqui, né? Samuel, eu vou te ligar agora, meu querido. Eu quero muito ouvir a sua opinião sobre isso, tá bom? Já vou te ligar aí, já estou te marcando. Aí, ligando pro Samuel. Fala, Gustavo, meu irmão. Tudo bom, meu querido? Eu tô baixinho, fala. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo te ouvindo bem também. Ah, então beleza. Você tá falando sobre os Nephilim, Gustavo? Isso. Eu entrei agora que eu tava fazendo live, eu não sabia. Eu sei. Sua live, viu? Deixa eu te dar um update. Eu comecei mostrando, eu mostrei o que diz a Bíblia João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel. Gênesis capítulo 6, né? Mostrei como está escrito na Bíblia King James 1611. Mostrei como está no livro de Enoque, do Targum de Jerusalém,
livro dos Jubileus, a Bíblia Judaica Completa e a Bíblia de Israel. Todas essas fontes. Perfeito. Para ficar claro, cristalino como a água, que não foram seres humanos que foram gerados. E sim que aqueles gigantes não eram guerreiros, como muitos pastores pregam, ou a descendência piedosa de Set, que eram os filhos de Nefal. E aí agora eu estava mostrando uma live de um canal que eu sigo lá dos Estados Unidos, Now You See TV, onde eles estão utilizando o livro de Enoque, juntamente com o livro de Salmos, e provando que cada estrela é um anjo e que os relâmpagos no segundo céu são manifestações dessas entidades angelicais. Muito bom, muito bom. Tá totalmente ligado, meu irmão. Sobre isso aí que você falou, sabe qual é o problema? Né? A questão dos anjos. Primeiro, as pessoas, elas não creem que os anjos possuem sexualidade, né? Capacidade do tipo. Isso já é o grande problema. Isso aí foi arrancado do conhecimento das pessoas no geral. Até hoje o pessoal entende com muita dificuldade isso. Aí algumas denominações, não são todas, algumas, elas ainda conservaram a ideia, sabe? Elas aceitaram um pouco a questão do Gênesis 6 terem sido os anjos. Mas você percebe que isso hoje tem se, tem se alastrado, né? Tem crescido esse entendimento, essa revelação, principalmente para os nossos tempos, porque isso faz parte daquilo que o Pai falou, que nós teríamos um entendimento 7 vezes mais. Nos últimos dias seria derramado desse espírito, desse conhecimento, desse entendimento, porque nós estamos nos aproximando do quê? Dos tempos finais, que seriam como os dias de Noé. Então é necessário a gente entender isso. Por isso que tem esse resgate, que o próprio Deus, o próprio Pai, ele está permitindo que a gente tenha isso. Só que o que acontece? Tem um problema. Outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: o termo Nefilim, Nefal, ele é caídos, né? Hoje a gente até sabe, o Nefilim é um ser caído que nasce da conjunção entre esses anjos malignos e o ser humano, ok? Só que a Escritura, quando ela se refere a esses filhos do maligno, ela usa a expressão homens também. Você está entendendo? Então, como ela usa a expressão homens, esses caras, eles se aproveitam que as pessoas não conhecem o que são esses malignos, essa semente do mal, que na verdade já tem início no Éden. Quando você lê o Gênesis 6, eu já vi muito cara ele defender que ele desconhece da semente de Caim, né? Então, eles falam, aqui são homens. E aí esses Benai Elohim, eles tentam unir com Sete, que não tem nada a ver. Porque o termo para Benai Elohim ali é claramente anjos, seres celestiais. Só que, como eu disse, o detalhe é que aqui afirma que haviam esses Nefilim na terra, e é a semente de Caim, que alguns pregadores desconhecem que em Caim, o que aconteceu, então eles falam, eram homens. E aí eles tentam ocultar o sentido dos Benai Elohim, que foram anjos, que toda a literatura hebraica mostra, até culturas antigas, que esses seres desceram aqui e fizeram uma aberração no mundo antediluviano. E aí, no resto do verso, ele diz o seguinte: geraram filhos e falam, estes eram valentes, que houve na antiguidade, homens de fama. Realmente no hebraico está lá homens. Só que esses que são resultado disso aí, mesmo que a Escritura está usando o termo homens, as pessoas precisam entender o que são esses tipos de homens. O que eram esses seres? Porque o que vale é o quê? O espírito. Que espírito estava dentro desses homens? Que ser que eram esses Nefilim? Esses nascidos, esses valentes, etc. Que aí eles tentam falar que são homens comuns. Não são homens comuns, são seres malignos em carne. E que muitos eles eram de estatura grande. Por isso que muitas traduções, mesmo que não está exatamente a palavra gigante ali, elas já apontavam assim, porque a gente tem farto material histórico, farto material hebraico, farto material até em outras culturas que mostram que esses seres eles tinham anomalias. Quando ele nascia na mesma altura do homem, ele sempre tinha alguma coisa a mais, como força, ossatura maior, mais dedos, arcada dentária dupla, muitos tinham até chifres, tinham membros do corpo desproporcional, cabeça, braço, etc. e tal.
E quando não, eles tinham que altura maior e etc. Ou então até deficiência na altura, alguns eram anões. Toda essa questão genética, esse mundo maligno que foi criado, o apogeu deles no mundo antediluviano foi exterminado. Mas ele ainda segue, porque a Escritura mostra claramente que nasciam esses tipos de homens. E referentes ao quê? A maldições e a cultos malignos de fertilidade, que é a semente da serpente. A Escritura está falando desde o Gênesis 3, é o joio e o trigo. Esses pregadores, eles ficam surtados, né? Porque eles têm uma informação que choca para eles, né? Se acharem que, nossa, o homem existem isso no nosso meio até os dias de hoje, sim. Principalmente agora, nos últimos dias, que eu creio que nós fazemos parte dessas gerações. Esse conhecimento está vindo à tona. Correto, meu amigo. Olha, eu estava explicando aqui para as pessoas o seguinte. Você sabe que tem gente que torce o nariz quando a gente cita o livro de Enoque. Por isso somos chamados e taxados de hereges, etc. e tal, que estamos deixando a Bíblia de lado. Então, hoje eu fiz um trabalho de pesquisa e eu encontrei 128 citações dentro de toda a Bíblia remetendo ao livro de Enoque. E não é somente o livro de Judas não, a epístola de Judas não. 128 citações dos mais diversos livros. E eu vou terminar esse estudo e vou apresentar para as pessoas em PDF. Demorou. Se você quiser, a gente faz junto, tá? Eu estava pensando, como eu tinha te falado, tinha pensado em dar um tempo de todas as coisas, mas não. Tô calejando e quanto mais bater, eu vou bater mais, igual o Rock Balboa. Vamos bater, eu vou bater 2 vezes. Entendeu? Então, depois se quiser a gente faz alguma coisa. Eu acho que eu tô ligado nesse estudo, porque eu já encontrei esse tipo de estudo, não sei se você tem algum outro tipo de fonte, mas onde mostra a maior prova, porque o livro de Enoque é mais antigo que as fontes das neotestamentárias, né, do Novo Testamento. E aí quero ver o que eles vão falar. Esses caras, eles surtam, né? Eles ficam loucos, né? Principalmente a literatura enoquiana, ela foi escondida, porque ela revela muita coisa, da cosmologia, angelologia, demonologia, né, tudo. Então os caras, eles ficam coisas dos fins dos tempos também, e será interessante receber. E nessa pesquisa que eu fiz, Samuel, diz que o livro de Enoque, porque o livro de Enoque e também dos Jubileus constava nas primeiras versões da Bíblia King James 1611. Mas aí, segundo o que eu pude encontrar, o livro de Enoque e outros foram arrancados porque o livro de Enoque fala abertamente de Yeshua como Messias, e os judeus tiraram isso. Lá é claríssimo, tanto a pré-existência dele, né? É claríssimo. E eles não gostam. Eu lembro que eu comentei com você, né, que houve inclusive um rabino em específico, que eles faziam parte de tudo isso, ele amaldiçoou o livro de Enoque, ele odiava, né? Então muitos desses rabinos, eles seguiram essa ideia aí, então ficou oculto, né? E os pais da igreja conheciam, tem citações dos pais da igreja também de monte, alguns aceitavam, outros não, mas a questão é que os pais da igreja, eles servem apenas como entendimento histórico de qual era a ideia da época. Agora, o que importa era o entendimento dos hebreus, principalmente dos etíopes, foram os que guardaram melhor isso, e que eu até entendo que por algum tempo eles guardaram a Arca da Aliança, e hoje ela ficou escondida assim em Israel. Alguns entendem até que ela foi levada assim aos céus, mas é porque lá tem uma arca também, uma réplica, né? Ou melhor, aqui é réplica, né? Lá é original. Mas assim, é interessantíssimo tudo. Se você quiser, onde a gente combina, né? Você vai lá no canal, lá, porque eu tinha te proposto até de fazer uma live lá sobre os apócrifos. Inclusive, esse daí seria interessantíssimo. Se fosse lá. Claro, vamos marcar sim, vamos marcar. Essa semana, amanhã eu acabo de me mudar, aí eu vou ficar mais tranquilo, depois vem essa festa pagã aí do fim do ano, aí vamos marcar sim, primeira semana de janeiro a gente marca. Demorou então, mas muito bom ficar aqui tomando seu tempo aí na live, aí tô
pegando os intrusos aí, né? Não, falaram, o Samuel tá aí tá na live. Eu já tinha comentado. Poxa, eu quero ouvir a opinião do Samuel sobre isso, de anjos serem estrelas e os relâmpagos serem manifestações da atividade angelical no segundo céu. Completamente, meu irmão. A Escritura, ela fala que ele faz de seus ministros labaredas de fogo. Isso eu já comentei com muitas pessoas, mas às vezes a gente fala sobre isso e o povo também acha a gente meio louco. Ah, você é fanático religioso. Tudo é Bíblia pra você. Beleza. Mas dentro dessa questão de labaredas de fogo, das descargas, das questões dos céus, há muita ciência nisso. Aí quando você junta a ciência, então aí o povo também fala que é o contrário. Você está querendo explicar as coisas espirituais. Eu falo, poxa, não tem acordo com ninguém, sabe? Ou então aquela coisa, quem é você para explicar coisas complexas? É difícil. Eu falo, então, tá bom. Eu fico tudo no oculto, no mistério. Ninguém sabe nada, então. Vai, continua lá frequentando a sua corrente, continua dando seu dízimo, vai. Isso. Valeu então, meu querido. Já tá terminando a live, eu só realmente te liguei para sua participação, que foi muito boa, como sempre. E aí a gente marca essa live, sim. Tá bom. Eu vou ligar pra minha noiva, inclusive tá tarde aqui, mas obrigado, meu irmão, e shalom pra todos aí no chat aí, quem for assistir no final aí, né? Depois. Shalom também, um abração. Tchau, tudo de bom. Um abração. Tchau. Tá aí, meus queridos, a participação do nosso irmão Samuel Benini, sempre bem-vindo aqui no canal. E vamos fazer sim essa live. Olha, isso que ainda não chegamos ali naquela parte que eu considero como muito forte da live desse canal. Parei no minuto 22:16 e vou fazer a segunda parte a partir daí. Ainda tem muita coisa a ser mostrada, muita coisa ainda dentro da Bíblia e o estudo que eu falei sobre as 128 citações em toda a Bíblia do livro de Enoque. Ali ele mostrou uma, né? Enoque 43, 1 e 2 é o Salmo 147, que fala de como o Todo-Poderoso nomeou as estrelas. E tem outras, tem muitas outras. Já temos 2 horas e 2 minutos de live, eu não consigo mais fazer live com menos de 2 horas. Antes, porém, deixa eu agradecer aqui o pessoal que voluntariamente ajudou. Vamos lá. Vice-presidente Sônia tornou-se membro, muito obrigado. Flávia Amaral, muito obrigado pela participação, também tornou-se membro. A Gláucia Quadros, muito obrigado pela ajuda. Gláucia, perdão. Carol, ela colocou aqui, e como os gigantes voltarão? Calma, Carol, isso... O Samuel já deu um spoiler aí, né? Já deu um spoiler falando de trabalhos, de feitiços e magias. Ele usou outro termo agora, eu não lembro, envolvendo orgias sexuais. Mas se você quiser, Carol, eu vou te dar uma dica. Leia Esdras capítulo 9. Ali você vai ter uma ideia de como essas entidades voltarão, tá bom? E ainda, pessoal, olha, faltou mostrar, tem tanta coisa, faltou mostrar o e-mail da bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloch, mais conhecida como Hillary Clinton, porque foi descoberto no Iraque a tumba ou túmulo de Gilgamesh. Isso até a BBC reportou, pessoal. Isso até a BBC reportou. Eu tenho aqui gravado, eu tenho aqui guardado no meu computador. E aí a Hillary Clinton, como os Estados Unidos invadiu o Iraque, pegou muita coisa de lá. Então eu interpreto que para ela perguntar sobre a Câmara de Ressurreição e o DNA do Gilgamesh, é porque foi encontrado e transportado para os Estados Unidos. Tem muita coisa a ser mostrada aqui. Muita coisa mesmo. Então, Carol, essa sua pergunta será respondida ao longo das demais lives, tá bom? Nezoilton Batista, meu querido irmão, sempre ajudando, muito obrigado.
Tânia Lopes, tudo bom, Tânia? Muito obrigado também. Shalongas, mais um estudo que os céticos odeiam. Pois é, né? Sei que a orelha já está ardendo, está queimando. Vocês já sabem, né? Carol, novamente, vários objetos que vêm hoje no céu à noite, que brilham e têm luzes coloridas, são centenas ou centelhas, estariam ali para disputar espaço com os anjos ou estrelas. E novamente a Carol ajudou 3 vezes, obrigado. Objetos não identificados ficam fixos no céu à noite, fixos todos os dias. Tudo isso vai ser debatido, pessoal. Por isso que eu não vou estipular assim, vai ser uma live com 5 capítulos ou 5 partes. Não, eu tenho muito material a ser mostrado. Inclusive essa reportagem da BBC de Londres sobre a descoberta do túmulo do gigante e do rei. Ele era 2/3 divino e 1/3 humano, o Gilgamesh. E vamos falar sobre isso. E também sobre as diferentes classes de Néfilins, porque os Néfilins, antedilúvio, eles eram mais altos. Pós-dilúvio também existiram, mas eram mais baixos. E aí vem os Refaíns, os Anaquins, os Zanzins e várias classes de Néfilins. Lembrando que essa será uma batalha pelo nosso DNA. Tá bom, gente amiga? Beijão no coração de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não tinha em mente ficar aqui 2 horas, mas como é que a gente pode dispensar uma participação tão bacana de vocês?